porque eu quero te falar sobre exatamente o nosso Deus, que é o maior investidor e gestor de recurso que a gente possa ter como referência. Amém, Jean? Jean é do mercado. Ele sabe o que é ser um gestor e um investidor. Hein? E eu quero começar dizendo para você que o que libera investimentos dos céus na terra, que libera acesso a investimento, é a identidade. E você vai entender por quê. E quando eu falo de investimento, eu não estou falando apenas de dinheiro. De dinheiro também, mas não apenas de dinheiro. Eu estou falando de oportunidade, eu estou falando de confiança. Alguém faz algum investimento em algum lugar que não tenha confiança, ou em alguma pessoa que não tenha confiança, alguma instituição que você não confie? Você vai colocar algum tipo de investimento em alguma coisa ou em alguém que não te traga confiança? Então eu estou falando de confiança, eu estou falando de conexões, estou falando de portas, de recursos dos mais diversos, não só financeiros, de responsabilidades, de território, de posição, de governo, todo e qualquer tipo de investimento que nós pudermos abranger. Porque os maiores investimentos da vida, raramente eles começam com dinheiro. E tem muitos atrás de dinheiro para começar os seus projetos. Parênteses do Espírito Santo, do autor da mensagem. Eles começam exatamente com o quê? Com a confiança. E a pergunta é: por que Deus investe em alguém? Por que Deus investe em alguém? Porque olhando para as Escrituras eu percebo algo extraordinário. O Senhor, o maior investidor da história, como eu falei, não há e nem haverá outro maior investidor da história, da humanidade. Ele não procurou um ambiente favorável, ele não procurou um negócio rentável, ele não foi olhar se a conta fechava ou se a conta não fechava, ele não procurou a viabilidade do negócio, e eu vou te provar isso. E com isso eu não estou te levando a ser irresponsável ou não planejar, nem fazer contas, deixar de fazer contas. Não é isso que eu estou falando. Você vai entender. Abra comigo Gênesis 1, 1 e 2. Vamos lá para o princípio. Vamos para o começo. Vamos para a origem, para nós entendermos. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava... Como é que estava a terra? E o que havia sobre a terra? Trevas, a face do abismo. Em outras traduções, escuridão cobria as águas profundas. Então Deus olhou a terra sem forma, vazia, sem organização, sem produtividade, sem resultado. E o que ele fez? Investiu.
Como é que essa conta fecha, Jean? Mistério. E ainda assim ele decidiu investir. Por quê? Essa é a chave do mistério que o Senhor desvenda nessa manhã para as nossas vidas. Porque Deus não investe em potencial, Deus investe em identidade. Eu acho que você não entendeu. Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Amém. Como filho, você é a imagem e semelhança dele? Sim. Deus enxerga diferente do que o homem natural enxerga. Ele enxerga por trás das aparências. Ele nos ensina a fazermos o mesmo que ele faz. Ele é o exemplo. Veja como ele ensinou o profeta Samuel quando ele foi ungir Davi como rei sobre Israel. Preste atenção. 1 Samuel 16, 7. Olha o que o Senhor estava falando de instrução para Samuel, para o profeta. Não olhe para o exterior. Não fique impressionado com a sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. E lá em Gênesis nós vimos que ele não tomou uma decisão de investir na terra baseado no potencial da terra. Porque aos olhos humanos, conforme está descrito em Gênesis 1:1, não tinha potencial nenhum. Ele tomou a decisão baseado em quem ele era. Ele, por óbvio, que sabia que ele era o Deus Criador. Ele sabia que carregava dentro de si tudo aquilo que seria necessário para transformar causa em propósito. Para transformar prejuízo, perda e devastidão em produtividade, em lucro e em retorno do capital investido. ROI. E ele não olhou para a terra e falou: vixe, será que esse negócio vai dar certo? O negócio está feio aí. Caos, trevas. Será que vai rolar? Não. Ele simplesmente disse: haja luz. E houve luz. Separa. Começou a organizar o negócio. Separa a porção molhada da porção seca. Estabelece, porção molhada, você vem até aqui, ó. Aliás, isso eu acho maravilhoso, gente. Toda vez que eu vou para a praia, eu fico olhando, eu falo: Jesus, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como é que pode a força dessas águas virem e estarem na delimitação exata? Não passa. Vem a onda, você fala: uau, vem aquela onda, agora você fala: agora vai lavar tudo. Ela para ali, ó. Recua toda e vai e volta. Agora vai arrastar tudo. Para ali. Porque desde a criação, o Senhor estabeleceu o limite. Então, ele já estava nos ensinando que quem conhece a sua identidade não é, em hipótese nenhuma, governado pelas circunstâncias ou pelos cenários naturais que se colocam diante dos seus olhos. É governado por aquilo que carrega. Aí eu perguntei agora há pouco se tinha filho de Deus aqui.
todos levantaram a mão. Como filho, você sabe quem você carrega dentro de você? Esse era um bom momento, uma boa manhã para nós nos conscientizarmos e pensarmos nessa palavra. Quem é que nós carregamos dentro de nós? Nós estamos numa nova e superior aliança, estruturada, instituída em Cristo Jesus. E agora, nós não mais temos apenas o Espírito Santo sobre nós. Além de Ele estar sobre nós, Ele está dentro de nós. Nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. E aí, aqui a gente já podia parar de falar. Já era para a gente ir para a casinha e pensar. Sim ou não? Se Deus olhou o caos que havia na terra e criou toda essa diversidade da terra, tudo isso, tudo e todos que nela há, meu Deus, pensa, o que é que nós não podemos fazer? Porque Ele mesmo está em nós e nós nele, nós e Ele somos um. Então, o que o Senhor nos ensina desde a criação? Que nós devemos ser governados, nós devemos governar por aquilo que nós carregamos, que estabelece quem somos, a nossa identidade. E por isso que eu sempre ensino os empresários, empreendedores e falo, o sucesso do negócio não começa no negócio. Começa na identidade de quem começa o negócio. Porque empresas são feitas por pessoas, negócios são feitos por pessoas, famílias são feitas por pessoas, ministérios são feitos por pessoas, igrejas são feitas por pessoas. E existe um grande mistério, que eu não sei se você conhece esse mistério já. Eu falava muito com meu brother essa frase. Inclusive, eu acho que foi autoria dele, não lembro, mas faz muitos anos isso. Mas a gente sempre falava isso. Aonde você for, você leva você com você mesmo. Olha que grande revelação. Então, meu irmão e minha irmã, se você tiver insegurança dentro de você, aonde você for, você vai levar insegurança. Se você tiver medo dentro de você, aonde você for, você vai levar medo. Mas se tiver fé dentro de você, ela vai viajar com você aonde você for também. Se houver governo espiritual dentro de você, aonde você viajar, esse governo vai se instituir, vai correr junto com você. Porque o ambiente, certamente, ele influencia, mas a identidade determina. Não é o ambiente que determina, é a identidade. Se fosse o ambiente que determinasse, a terra não existia. Se fosse o ambiente que determinasse, José não governava na casa de Potifar, e nem tampouco na prisão, e nem tampouco como escravo. Daí hoje é um tal de ensinar, não, porque você precisa mudar, você precisa isso, você precisa aquilo. Por que não? Porque é o ambiente que te influencia. Lógico, o ambiente influencia. Mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no ambiente, do que aquele que está no mundo. Quem é que influencia quem? Porque agora para o crente o poste faz xixi no cachorro. Inverteu o negócio. É o mundo que influencia ele. Não é mais ele que influencia o mundo. Não é mais ele que é o sal da terra. É a terra que salga o sal. Quem é que influencia quem? Qual que é o nível
de percepção da tua identidade e do governo que você carrega, de quem você é, o que você pode, o que você tem, dentro de você. Qual é o nível de consciência que você tem disso? E como que você tem lidado com isso? E eu vejo muitos, e tenho aconselhado muitos, e falam, não, mas porque o que todo crente quer fazer? No resumo da ópera, na última linha. O que todo crente quer fazer? Agradar a Deus, certo? Crente genuíno, que ama a Deus, todo filho de Deus. No final das contas, o maior dilema do crente é fazer o quê? Agradar a Deus, é ou não é? De coração. É isso ou não? E aí eu vejo um monte de gente travada. Não, mas e aí? Eu não sei o que fazer. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Não, mas porque eu quero agradar a Deus, porque eu não quero errar, porque eu não quero isso, porque eu não quero aquilo. E tem uns que eu... Estão há anos com a mesma conversa. Não, mas estou buscando em Deus, estou buscando filho. Você está buscando quem em Deus ainda? Tudo que a gente podia receber de investimento da parte de Deus, nós já recebemos. Ele deu tudo. Ele deu o seu único filho. Ele simplesmente deu tudo. Ele passou a régua. Ele não estabeleceu limite de recurso investido em nossas vidas. E nos deu tudo. E falou e determinou, aonde você, porque você está em mim, eu estou em você, aonde você colocar suas mãos, você prosperará e será bem sucedido. Sabe por quê? Aonde você for, você me leva com você mesmo. Aleluia. Não sou eu e não é você. É Ele em nós. Como nós cantamos essa manhã. Ah, mas AP, eu não tenho que buscar a direção de Deus. É óbvio que tem. Você busca a direção, você ora a Deus antes de fazer um projeto. Pergunta para Deus, é da sua vontade ou não é, Senhor? E você tem o Espírito Santo dentro, que te guia a toda a verdade e que vai te falar se é ou se não é. Mas aí que está o problema, AP, ele não me falou nada. Então, se ele não te falou nada, vá para o seu Manuel, de instrução e regra de vida e de fé, chamado Bíblia, palavra, porque ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Ela é lâmpada para os seus pés, ou seja, ela te mostra aonde você está hoje, e é luz para o seu caminho, ou seja, ela te dá o senso de destino e de direção. Bíblia, palavra. E aí a Bíblia diz, você vai fazer um empreendimento novo? Faça as contas, planeje. Depois que você planejou, olha, entenda o seguinte, consagre ao Senhor todos os seus planos. E então, prosperará e será bem sucedido em tudo que fizeres. E por que você está travado e travada ainda? Com medo de errar. Sabe o que é isso? Soberba. Prepotência. Porque você está esperando fazer na tua própria força, na tua própria capacidade. E aí, quando você consagra, a palavra diz que você prosperará e será bem sucedido. Quando você consagra, você entrega. Quando você entrega, você estabelece a soberana vontade dele sobre o teu plano. E aí, o que você tem que fazer? Tudo aquilo que está nas tuas mãos, você faz segundo as suas forças, o melhor que você pode. Com excelência, porque temos o espírito da excelência. Não com perfeição, porque perfeito é um só. E tem muitos que ficam buscando a perfeição. O que é isso? Soberba também.
Porque nós não somos perfeitos. Se formos perfeitos, o mundo não poderia nos suportar. Não estaríamos mais aqui. Estamos buscando no caminho da perfeição. Então faça o melhor, com excelência, não com perfeição. Busque a excelência sempre. E de excelência em excelência, de fé em fé, de glória em glória, como a luz da aurora que cresce mais e mais, nós vamos trilhando a nossa jornada até que seja dia perfeito, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Então é de excelência em excelência, não é de perfeição em perfeição. Grande revelação. É exatamente por isso que a palavra do Senhor nos mostra que o segredo da prosperidade verdadeira não está apenas naquilo que nós fazemos, está em quem nós somos e quem está conosco. O Senhor disse a Josué: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Observe, Deus não começa falando de recurso. Deus começa falando de relacionamento e identidade. O resultado é prosperidade e sucesso. O Senhor não falou, vou investir tanto, e você vai retornar tanto, e você vai ficar tranquilo e vai poder fazer tudo o que você precisa. Não. Ele começou falando de relacionamento e de identidade. Não cesse de falar do livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Identidade e relacionamento. O verbo que se fez carne, a própria palavra. O livro da vida. Salmo 1 reforça a mesma verdade. Salmo 1, 2 e 3 diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meu Deus! A promessa não é que algumas coisas darão certo. A promessa é que tudo o que nós fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Pode aplaudir a Jesus, não tem problema não. Por quê? Porque existe uma identidade alinhada ao reino de Deus, a verdade única estabelecida. Existe uma conexão com Deus, existe uma fonte sustentando aquela vida, existe uma fonte sustentando aquilo que aquela vida está produzindo e está fazendo. E Jesus leva isso ainda mais longe, quando ele fala lá em João 15,5 assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse dará muito fruto. Fala aí para o seu irmão, é muito fruto. Perceba, quando nós estamos falando que nós estamos nele e ele está em nós, o fruto deixa de ser um esforço humano e passa a ser uma consequência natural da conexão, da identidade. Aquele que está em mim e eu nele, aquele que está plantado junto aos ribeiros de água. Não é o esforço do trabalho, não é a viabilidade do investimento. Não é isso que gera o resultado. Então, eu creio que talvez Deus nessa manhã queira nos lembrar coisas bastante simples, óbvias, mas que muitos de nós têm nos esquecido. Não olhe apenas o potencial. Não olhe apenas os recursos disponíveis. Não olhe apenas para as circunstâncias.
primeiro, olhe para quem você é em Cristo. A Bíblia diz, buscai em primeiro o meu reino e a minha, e todas as demais coisas. Então olhe primeiro para quem você é. Olhe para aquele que habita dentro de você, olhe para a identidade que Deus te deu em Cristo Jesus, de filho, herdeiro. Porque o mesmo Deus que investiu numa terra sem forma e vazia, continua investindo em homens e mulheres que carregam a sua presença. Aleluia. Porque quando Deus investe em alguém, Ele não está olhando apenas para o que aquela pessoa é hoje. Como nós louvamos, nós não éramos dignos. Éramos pecadores. Não tínhamos nada em nós que justificasse Ele se entregar por nós. Ou o próprio Pai o entregar por nós. O mandar se entregar por nós. Não tínhamos nada em nós que justificasse isso. Nós éramos naturalmente dizendo, o pior investimento que podia ser feito. Mas Ele nos amou e resolveu investir em nós, porque Ele não olhou as nossas circunstâncias, Ele não olhou quem nós éramos, Ele olhou aquilo que Ele tinha colocado dentro de nós. Ele está olhando para aquilo que Ele mesmo decidiu produzir através de nós. Por causa do potencial que Ele colocou dentro de nós. Então, eu quero te dizer nessa manhã que o principal ativo, o mais valioso ativo que você tem, o mais valioso recurso que você tem, é a identidade em Cristo que você carrega. Isso basta. É mais do que suficiente para qualquer projeto, para qualquer plano que você vai estabelecer na sua vida. Porque Deus não está procurando negócios e pessoas para prosperarem, para serem bem-sucedidas, não. Ele está procurando filhos e filhas através dos quais Ele possa manifestar a sua glória nessa terra. E quando um filho e uma filha manifesta a glória, de fato e de verdade, ele é bem-sucedido e prospera em tudo que faz. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está falando conosco nessa manhã, meus irmãos. Mas preste atenção, a contabilidade do reino dos céus é diferente da nossa. A nossa aqui, né, Jean, é direita, esquerda, débito e crédito, passivo e ativo, né? A de Deus é assim. E aí a conta tem que fechar, tem que bater, tem que zerar lá na última conta, tem que bater débito com crédito, tem que ver saldo. E aí, é assim, eu coloco na nossa lógica natural aqui, eu tenho que um molde que eu coloco vidro e que sai caneca. E vai sair caneca. Se o molde é da caneca, a máquina é para caneca, e a matéria-prima está lá adequada, o vidro, vai sair a caneca. E aí eu calculo quanto eu vou investir de vidro, qual a máquina eu tenho que comprar, quanto tempo eu vou demorar para produzir cada caneca, quais os outros insumos e matérias-primas que vão na produção da caneca, a tinta, a caixa, etc., para chegar no consumidor final.
E aí então eu vou ter o retorno sobre o meu investimento. A contabilidade do céu não é assim. Eu vou te explicar como é a contabilidade do céu. Com o meu testemunho, com o meu exemplo. Já contei algumas vezes, mas vou contar com algumas particularidades agora também, de novo. Eu lembro, e glória a Deus por isso, porque ele era meu parceiro nessa época, a gente andava juntos. Não que a gente ainda não ande, mas hoje a gente anda em outro rolê. Mas eu e o pastor Tony, na época, trabalhando como corretores de imóveis, eu era recém-convertido e congregava numa igreja lá em Osasco, e morava lá perto do centro de São Paulo, perto da Avenida Paulista. E, na época, numa situação muito difícil, financeira e econômica da minha vida, estava sem carro e trabalhava muitas vezes com um carro emprestado do meu pai, que era um Del Rey antigo, a álcool, carburador, a maioria não sabe o que é, mas era um negócio que injetava gasolina no motor, que não é injeção, era um negócio que era enrolado, que sempre dava problema. Ou seja, era um perrengue para pegar um carro a álcool, meus irmãos, você não faz ideia. No frio, tinha um tal do afogador que a gente puxava. É mistério. Terra de mistério. E aí, nós estávamos empreendendo na nossa carreira de corretores de imóveis. E então íamos trabalhar e muitas vezes colocávamos gasolina ou álcool no carro, nos carros, com cheque pré-datado para 60, 90 dias. Na época se usava cheque. E eu lembro, meus irmãos, que eu ia para a igreja e muitas vezes o carro não pegava porque dava problema. E eu empurrava o carro na porta da igreja. E nessa época, eu era auxiliar de diácono. Era um aspirante a obreiro. E eu lembro que, num período dessa época, dessa mesma época, eu cheguei a ficar 8 meses cultuando 4 vezes por semana. Segunda, quarta, sábado e domingo, 5 vezes por semana. Escola Bíblica Dominical. Que começava às 9 horas da manhã. No domingo. E domingo era o melhor dia para venda na época, para atender cliente. Tínhamos culto. E era essa fase que nós estávamos passando. Carro emprestado e etc. E eu e a pastora não éramos casados ainda. Íamos casar. Estávamos planejando o nosso casamento. E aí, nos dias da semana, os cultos começavam às 19 horas. E geralmente os nossos expedientes chegavam até mais tarde. Domingo começava às 9 horas da manhã. Sábado começava às 19 horas. Sábado, geralmente, o expediente na corretagem, na época, ia até mais tarde, porque sábado e domingo eram os dias que as famílias iam visitar os imóveis. Não tinha a tecnologia que tinha hoje, não tinha as facilidades que tinha hoje, que tem hoje. E aí, 5 vezes por semana, nós íamos para o culto. E eu lembro que uma época eu fiquei 8 meses, Isabela, 8 meses, como aspirante a obreiro, indo 5 cultos por semana na igreja, sem assistir um culto. Fazendo sabe o quê? Sendo guarda de carro na rua e manobrista de carro dos irmãos. 8 meses. Estou falando de 8 cultos. 5 cultos por semana, você faz a conta. Eu lembro que até minha saudosa mãezinha um dia se revoltou, falou, mas eu vou falar com esse pastor. Mãe, né? Aquelas coisas de mãe. Que absurdo, você não assiste culto, você tem que assistir culto também. Não está certo isso, por que só você tem que ficar no carro? Olhando o carro, não tem outro, tem um monte de obreiro aí. Eu vou falar com esse pastor. Glória a Deus pelas mães.
E graças a Deus pelo Espírito Santo que não deixou ela falar com o pastor. Por quê? Pergunta para mim, por quê, AP? Porque eu estava sendo moldado e investindo, sendo alvo de investimento da parte do Espírito Santo. Enquanto eu estava cuidando do carro, enquanto eu estava sendo fiel. E assim, meus irmãos, raras as vezes que eu me atrasava para o culto. E quando eu me atrasava, 1 hora, 2 horas antes que eu sabia que eu ia me atrasar, porque tinha... E só a justificativa de eu me atrasar era por causa de trabalho. Que era a única justificativa que o meu pastor me deu. Ele falou, atraso e falta só justifica se for trabalho. Fora isso, esteja na igreja. Amém? Falei, amém, sim senhor. E quando eu ia me atrasar, ou por um acaso ia faltar, eu já, de antemão, mandava mensagem e comunicava. Ligava, na época não tinha WhatsApp, essas coisas, ligava e avisava os responsáveis e os líderes. Ah, mas por que você está fazendo isso, AP? Porque então, eu estou falando ainda da careca, tá? Estou falando de investimento. O rolê é o mesmo, a conversa é a mesma, tá? Estou falando de investimento. Porque então, nessa época, nós trabalhando nesse perrengue todo que eu falei para vocês, nessa adversidade toda, nesse desafio todo, aí, um determinado dia, veio um empreendimento para nossas mãos. E com esse empreendimento, que era o impossível do impossível do impossível, está nas nossas mãos, nós começamos a desenvolver, Deus nos deu a capacidade, Deus não falou para a gente vai ou não vai. Nós oramos a Deus e não tivemos uma direção clara de Deus, sim ou não. Então, nós não tivemos uma direção sim ou não, o que nós fizemos? Planejamos, consagramos ao Senhor, estabelecemos a autonomia e a soberania dele sobre o planejamento, e aí, porta que ele abre ninguém fecha, porta que ele fecha ninguém abre, ele estabelece conexão, ele traz um, leva outro, traz recurso, manda recurso de lá, daqui, da colar, estabelece todas as coisas para que nós possamos ser bem-sucedidos e prosperar, porque é a palavra dele, mas é na soberania dele, ele vai abrir, ele vai fechar, ele vai trazer, ele vai levar, é assim que acontece. E nós começamos a desenvolver as vendas desse empreendimento. E com esse empreendimento, então, a nossa vida financeira e econômica mudou. Eu e a pastora casamos. Com o melhor casamento que a gente podia ter. Dos nossos sonhos, como a gente queria, no melhor lugar. Com tudo pago. Melhor lua de mel que nós podíamos ter. Passamos a lua de mel no Clube Mediterrâneo, que é antigo. Amém? Na época era chique, era bem chique. Amém? Era um resort na época, hoje em dia está mais comum, mas na época não era. E assim, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero R$1 de ninguém. De pai, de mãe, de tio, não quero ajuda de ninguém, não por soberba, porque eu quero ver a tua glória. Se nós somos teu filho e estamos fazendo as coisas na direção, eu quero a tua glória estabelecida. E não só nós não tivemos ajuda de ninguém, R$1 de ninguém, como ainda bancamos e investimos. Roupa de alguns parentes, de pai, de mãe, de cachorro, de papagaio, etc. E com tudo pago. E eu falei, não quero bebida alcoólica no meu casamento. Nós casamos numa tarde. E fizemos um chá da tarde no casamento. Fizemos um rolê totalmente diferente. Numa das casas mais chiques da rua Oscar Freire, nos Jardins de São Paulo. Mudamos para o nosso apartamento que nós... a Isabela estava lá. Aleluia. Não sei se lembra, mas estava. E voltamos de lua de mel, fomos para o nosso apartamento, que tínhamos reformado, com tudo pago, carro novo na garagem, apartamento pago e tudo certo. Ah, mas o que você quer dizer com isso, AP? Investimento. Lógica da contabilidade de Deus. Sabe por quê? Que nós somos bem-sucedidos e prosperamos nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios? Porque eu estava
sendo forjado e formado. Aonde? Aonde? Sendo fiel no estacionamento.